Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, essa semana. O mês de julho acaba, né? E depois vamos entrar no mês de... Qual o mês que vem depois de julho? Você se lembra? Julho, agosto, né? Mas essa semana a gente finaliza o mês de julho. Qual é a região que nós estamos aprendendo, hein? Nós estamos viajando e conhecendo qual região do Brasil, você se lembra? Nordeste, muito bem. Estou gostando de ver. Já sabe falar de qual é o seu endereço para os seus pais? Né? É importante saber o seu endereço de cor. Vai que alguém queira mandar uma carta para vocês, né? E aí pergunta qual o endereço. É importante você dizer qual o seu endereço certinho, né? Afinal de contas, é onde você mora. Então a gente precisa saber, né, certinho o endereço da gente. Bom, já participou do desafio? Tem muita gente participando, hein? Vi cada foto bonita. Estou gostando de ver. Muito bem, logo, logo a gente vai ganhar outra dica para descobrir, afinal, quem é essa pessoa que gosta muito de escrever. Você já sabe quem é? Já tem uma ideia? Tem alguma hipótese? Eu tenho certeza que vocês estão chegando lá, hein? E já teve muita gente que já me mandou uma mensagem aí no Class Dojo dizendo quem é que acha que esse escritor ou essa escritora ou essa pessoa gosta muito de escrever. Bom, vamos aguardar mais um tempinho para ver se a gente recebe uma nova dica, né? Enquanto a gente não recebe uma nova dica, a gente vai para as atividades de hoje, né? Que estão bem legais também. Gente, eu adoro essas pinturas naif. São muito lindas, não é? Vocês não gostam? Ah, eu gosto muito. Então, assim, eu queria que vocês... vou aumentar um pouquinho aqui, o máximo que eu conseguir, para a gente poder ver direitinho, tá? Então, eu gosto muito dessas pinturas, né? Hoje a gente vai falar um pouco sobre a hidrografia e sobre as plantas, né? A vegetação do Nordeste. Então, a gente já viu na aula passada falando sobre a vegetação, os animais, nós falamos sobre a caatinga, né? Falamos sobre o sertão, a dificuldade de viver no sertão, mas, gente, o sertão é muito rico, né? É na caatinga que abriga muitos animais, né, que estão em extinção, e animais que só existem lá naquele bioma, né? Lá naquele lugar. Então, assim, é interessante ver como que as plantas fazem, né, para não morrer na época de seca, né, retendo água nas suas raízes. Então, é muito legal. Então, a gente conhecer plantas, né, desse tipo, animais diferentes, conhecer um lugar diferente, uma coisa muito importante, faz parte da cultura do nosso país, né? Bom, então eu coloquei aqui, ó, três pinturas naif. Uma da Val Margarida, outra da Rosângela Borges e outra do Elimar Ferreira. Então, as pinturas naif, a gente já conversou, já falou sobre isso, né? São pinturas cujos artistas não estudaram sobre pintura, isso é um dom deles e eles pintam, né? Sem muita técnica, porém, né? A gente encontra pinturas muito bonitas. Então, essas três telas, elas têm o mesmo tema, que é a seca no sertão. Então, vamos observar as cores, né? Olha aqui que a gente observa a presença muito grande do laranja e do amarelo, né? Essas cores são cores quentes. Então, o que elas ajudam o pintor a mostrar o que para, né, a pessoa que vê, que aprecia, né, a pintura?
ele quer passar alguma coisa para a gente, né? E esse laranja, esse amarelo, indica... O que estaria indicando sobre o clima desse lugar? Vocês acham que nesse lugar aí está frio ou será que está muito quente? Né? Observem nessa primeira aqui, ó, o chão está até rachado. Por que que o chão está rachado? Né? Por que que aqui o gado, ó, é só um esqueletinho? Né? Então, assim, no sertão, né, é muito quente, porque a gente já viu o motivo, né? Nós sabemos que lá, às vezes, passam mais de 6 meses sem chover. Então, as pessoas... Lembra naquela outra pintura, as moças buscando água no açude, não é? Que não tem muita água encanada lá. Então, assim, o que que acontece aqui? A seca é muito grande, o calor é muito grande, né? Então, eu gostaria de saber, dessas 3 imagens aqui, né? Qual dessas 3 pinturas, qual que você gostou mais? Então, eu gostaria de saber. E gostaria de saber também o porquê que você gostou mais dessa. Então, você vai me dizer aqui, tá? Qual foi a que você mais gostou? Alguém lembra aí, para poder falar para o seu pai, para sua mãe, para alguém que esteja perto, por que que não chove muito, né? No sertão? Por que que não chove? Tem alguma coisa que impede a passagem da umidade da chuva, dos ventos úmidos? Você está lembrando dessa aula? Pensa bem aí. Depois a gente vai, numa outra aula, a gente vai falar sobre o ciclo da água. A gente vai falar como é que chove, né? Porque na história da Ana Maria Machado, o menino, né, manda um desenho na patinha da pomba, estão lembrados? E aí, dali um tempo chove. Será que é assim mesmo? Né? Será que é dessa forma que chove? A gente precisa... Tem que ter até algumas crianças que sabem, né, sobre o ciclo da água. Então, vai ter uma aula que a gente vai falar sobre esse assunto, como é que chove, né? Como é que faz para chover. Aqui no número 2, vocês vão me dizer o que aparece nas 3 telas. Vocês vão escrever alguma coisa aqui que apareça nas 3 telas. Então, vocês vão observar bem cada uma para ver o que tem nas 3, né? Por exemplo, não quero falar a resposta. Um carro. Tem aqui? Não, não tem. Um tipo de planta, né? Figuras humanas. Enfim, vocês vão ver aí, vão observar, não vou falar mais, vocês vão anotar aqui, que eu estou doidinha para falar a resposta com vocês. Bom, agora, olha só, conheça um pouco mais das árvores e plantas da Caatinga. Então, eu vou mostrar para vocês um pouquinho dessas árvores e dessas plantas. Vamos ver aqui. Vocês vão tentar ler, tá? Vocês podem ir parando o vídeo, vocês podem ir parando e vocês vão tentar ler o nome dessas árvores, inclusive essa daqui, ó, lá na entrada do Vale do Cuiabá, no lado esquerdo, bem assim na curvinha, tem várias dessas árvores, são maravilhosas. Então, vocês vão ir parando, né, o vídeo e vão tentar ler o nome das árvores, das plantas, tá joia?
gostei, gostaram? Tem até 2 árvores dessas aí que tem na minha casa aqui. E vocês devem conhecer pertinho da casa de vocês, né? Alguma planta que ou alguma árvore que apareça aí nesse vídeo, né? Vocês conseguiram ler o nome das plantas? É importante. Vocês podem ir parando, né, e ir lendo o nome delas. Então, é importante essa autonomia de leitura, né? Como vocês estão no processo de aprendizagem da leitura recentemente, então é claro que vocês vão ter um pouquinho mais de dificuldade no momento de ler. A leitura não vai ser tão fluente, mas como é que a gente começa a ler mais rápido? E como é que a gente começa a aprender a ler melhor? Quando a gente estimula isso, lendo sempre, buscando coisas para ler, mesmo que deem um pouquinho de dificuldade, né? A gente tem que ir se esforçando, porque, por exemplo, se você só lê aquilo que você já está acostumado, você não vai melhorar, né? Você vai estar sempre lendo o mesmo tipo de coisa. Então, assim, é importante colocar um grau de dificuldade, né? Bom, então vamos voltar lá agora para a nossa atividade. Bom, então vamos lá. Depois que a gente já conheceu essas plantas, né, essas árvores, vocês vão observar, né, a vegetação. As plantas que vocês viram lá nesse vídeo são iguais às plantas de onde você vive. Por exemplo, na minha casa tem um ipê amarelo e tem também uma outra árvore lá que apareceu, a aroeira, né? Então, pode ser que as plantas, mas não tem todas aquelas plantas aqui, né? Então, assim, algumas sim, outras não. Então, como é que é aí na sua casa? Você tem plantas perto, você tem árvores perto, são as mesmas árvores, são árvores diferentes? Então, o que vocês vão fazer aqui nessa atividade? Olha, vocês vão desenhar aqui as plantas de onde você vive, né? Onde você mora. Quais as árvores e quais as plantas que tem? E aqui vocês podem escrever o nome delas. Já aqui vocês vão desenhar as plantas da caatinga nordestina e colocar o nome aqui. Claro que aqui não cabem todas, né? Vocês podem colocar 3, 2 ou 3, dá tranquilo aqui para vocês fazerem, tá? Bom, aqui é uma atividade, tá? Para leitura. Eu vou fazer a leitura e depois vocês vão tentar ler sozinhos, tá bom? Eu vou ler porque eu vou explicar um pouquinho sobre isso aqui. Ó, o Rio São Francisco é um dos mais importantes do país, especialmente no Nordeste, que é utilizado pelos sertanejos para o transporte de pessoas e mercadorias, além de abastecimento de água para diversas utilizações como irrigação. Então, assim, o Rio São Francisco, ele não nasce no Nordeste, ele nasce em Minas Gerais, né? E aqui embaixo, ó, aqui tem um link que eu não vou conseguir compartilhar com vocês aqui, porque tem direitos, né? Então, não tenho como passar aqui. Vocês vão ter que pegar o link e assistir, tá? Porque se eu colocar esse vídeo aqui, eu não consigo depois carregar esse vídeo no YouTube para vocês assistirem. Então, esse vídeo aqui, ele fala sobre o Rio São Francisco. O Nordeste, ele não tem... o Nordeste é muito grande, então ele deveria ter mais rios do que o que existem lá. Então, o que acontece? Por isso que tem lugares que tem a falta d'água, né? A dificuldade de irrigação das lavouras, do abastecimento de água para as pessoas. Então, assim, o Rio São Francisco é muito importante para o Nordeste,
né? Porque a água que eles têm lá, muitos lugares, é do Rio São Francisco. Então, assim, eu fiquei impressionada de assistir esse vídeo, que eu vi lá, né, o Canyon do Rio São Francisco, que é a coisa mais linda. Tem a pedra da lagarta, do lagarto. Parece que você está olhando para o lagarto, tem até o olho, as patas, é muito lindo. Então, assim, lá é muito interessante que o repórter, do Globo Repórter, esse pedacinho desse vídeo. E esse repórter, ele vai mostrando, né? Vai passando por esse cânion, que é a coisa mais linda, e você só ouve o som da natureza. E de tempo em tempo você vê algumas grutas com santuários, né? Para as pessoas fazerem oração a quem? Ao São Francisco, né? Que é o padroeiro lá do Rio, que dá o nome ao Rio. Então, assim, vocês vão assistir, né? No final, mostra lá o passeio turístico, vocês vão assistir esse vídeo e vocês vão desenhar aqui o que vocês mais gostaram de ver. É muito bonito e não pode deixar de ver, porque vale muito a pena. Aqui vocês vão pensar. Bom, a gente está falando do Rio São Francisco, né? No lugar onde você mora tem um rio? Então, não precisa ser imediato, assim, do lado próximo, né? Perto da sua casa. Tem um rio? Você sabe o nome desse rio, né? Ele é parecido ou não com o Rio São Francisco. Então, para saber se ele é parecido ou não, tem que ver o vídeo, né? Para ver como é que é o Rio São Francisco. Como é que é o rio de perto da sua casa, ou próximo, no seu bairro? É limpo? É poluído? Tem animais, né? É largo, ele é estreito, ele é fundo, ele é raso, né? Se ele tem peixes. Então, vocês vão conversar sobre isso aí com os pais de vocês, a partir dos conhecimentos que vocês têm, né? Do rio, desse rio próximo à casa de vocês, do mais próximo, né? E aí vocês vão desenhar aqui esse rio que fica o que está mais próximo da sua casa, e vocês vão escrever sobre ele, né? Se ele tem nome, o nome do rio é tal, ele é limpo, ele é poluído. Vai explicando como é que é o rio. Vocês vão fazer um pequeno texto aqui explicativo, né? Desse rio próximo. Bom, aqui nós temos as plantas ou árvores da caatinga, tá? Então, vocês vão ver aqui, tá? Que eu deixei aqui uma cor aqui, né? Para a gente ficar atento. Então, nós vamos... Todos esses espaços são para completar com esse som assim, ó. Esse som na língua portuguesa, ele pode ser feito pela letra M ou pela letra N, né? Então, se você tiver, por exemplo, o I na frente, in, on. Só que esse som, ele é o mesmo para a letra M e para a letra N. Então, como é que eu vou saber se nesse espaço aqui, ó, eu vou colocar M ou N? Então, vocês podem ver que eu coloquei essas cores aqui para marcar, ó, né? Prestem atenção que botei duas cores, ó. No amarelo tem a letra B. E no verde tem a letra G e tem a letra D. E aqui está no final, não tem nada. Então, eu vou falar uma regrinha para vocês saberem, né? Que se seguir essa regrinha, vocês vão acertar todas as palavras. Bom, se depois do espaço, depois desse som,
Se depois desse som vier a letra B ou a letra P, vocês vão usar a letra M, ok? Se depois desse espaço tiver qualquer outra letra que não seja nem o P e nem o B, nós vamos usar sempre a letra N. E a regra para o final da palavra é sempre o uso da letra M, ok? Então, vamos lá, ó. É P ou B? Se for P ou B, eu uso a letra M. Se for qualquer outra letra, eu uso a letra N. E se for no final da palavra, eu uso também a letra M, ok? Então, essa é a regrinha para vocês guardarem. Essa é uma regra que tem que guardar. Se não guardar, não dá conta de fazer, né, a escrita correta dessas palavras, ok? Então, sempre quando tem gente que fala assim, ah, ó, tem o som do N, ó, tem o som do M, ó, o som é o mesmo, né? O som vai ser o mesmo. Mas, ora é M, ora é N. Então, a regrinha aqui de ouro é essa aí, se for depois do som, desse som. Se for letra P ou B, eu uso M. Se for qualquer outra letra, vou usar N, ok? Então, vamos ver se vocês entenderam aí e vocês vão completar. Aqui, vocês vão observar um gráfico, né? É sobre o processamento de polpa de frutas na cidade de Juazeiro. A gente sabe que no Nordeste, em outros lugares também do Brasil, a gente encontra frutas e alimentos que nós não temos aqui. Então, por exemplo, olha, aqui no amarelo, a gente vê na legenda, ó, lembra que eu falei para vocês que a legenda explica, né? A legenda explica. Ela tem a função de explicar para a gente entender melhor. Então, aqui, ó, amarelo, maracujá. Vermelho, manga. Verde claro, umbu. Né? Já ouviram falar nessa fruta, umbu? A gente não tem aqui umbu, né? Laranja aqui, claro, abacaxi. Né? O rosa, o acerola. O verde escuro, a goiaba. E o laranja, o caju. Então, lá no Nordeste, eles usam essas frutas para fazer geleias, sucos, né? Uma série de produtos que precisam da polpa da fruta. Então, eu quero saber o seguinte, quais frutas fizeram parte da pesquisa sobre o processamento de polpa? Então, se eu quero saber quais frutas, eu tenho que anotar o nome de todas elas, né? Ao invés de você copiar daqui, você vai pensando, você vai olhando aqui, ó, e vai anotando o nome, que aí você está exercitando a sua escrita. Quais as frutas mais processadas? Dá para você saber quais são as mais processadas? São aquelas que o gráfico mostra aqui, né, na altura maior, ó, 80%, vendo? Qual a fruta menos processada? Então, a gente tem que olhar, né, o gráfico aqui, a torre menor, ó, 32% aqui dessa fruta. Quais dessas frutas você não conhece? Tem alguma que você não conhece? Qual dessas frutas você gosta mais? Dessas. Pode ser que a sua favorita não esteja aqui. Mas dessas, né? Olha a palavra. Qual dessas? Então, dentre essas aqui, qual a que você escolhe? Não adianta me dizer que nenhuma delas, tá? Não quero saber. Dessas aí, qual você escolheria para comer, para experimentar? Tá bom? Bom, então vamos lá.
Pinte o numeral que corresponde à quantidade. Lembre-se de contar a barra sempre de 10 em 10 e os cubinhos de 1 em 1. A gente já falou sobre isso várias vezes, né? Então, eu não preciso contar 1, 2, 3. Eu já sei que essa barra vale 10. Então, ó, 10... Lembra que eu falei na outra aula que é muito importante saber contar de 10 em 10? 10 com mais 10 aqui, ó. Então, 10 com mais 10 é 12. É 2... São 2 ou 20. Aí vocês vão ter que pintar o círculo que corresponde, com o numeral que corresponde à quantidade dessas barras aqui. Então, 12, 20 ou 2. Aqui é a mesma coisa, ó. 10, 20 e 30, né? Então, vai pintar esse círculo aqui, tá bom? Aqui, ó, vamos prestar atenção. Aqui a gente tem, ó, né? Aí, ó. 10, né? 11, 12, 13, 14, 15, 16. Qual desses três aqui é o 16? Então, vocês vão fazer isso com todas essas aqui. Se tiver dúvida, se o pai perceber criança com dúvida nessa atividade, me avisa. Se também for super tranquilo, também pode me falar. Ó, fez sozinho, pode escrever lá para mim, tá? E aqui vocês vão resolver por meio de desenho. Quero os desenhos aqui, tá? Dona Maria fez 5 jarras de suco de caju. Então, vocês vão desenhar as 5 jarras. Porque não adianta fazer a conta se a criança ainda não tem, né? Se você ainda não tem o raciocínio lógico daquilo. Então, primeiro, vamos desenvolver o raciocínio lógico. O raciocínio lógico vai se desenvolver com o quê? Por meio do desenho. Então, vamos lá. Ela fez 5 jarras de suco de caju. Vocês vão fazer as 5 jarras. Para cada jarra, ela usou 5 cajus. Então, em cada jarrinha, vocês podem colocar 5 cajus. Eu quero saber quantas frutas ela utilizou no total para fazer as 5 jarras de suco, ok? E aí vocês vão contando, né? A partir dos desenhos, ok? E aqui vocês vão colocar a resposta. Ó, ela utilizou tantas frutas, ok? Bom, como a gente estava falando do Rio São Francisco, a gente vai falar hoje um pouquinho sobre o São Francisco de Assis, né? O nome dele é São Francisco de Assis, porque ele nasceu em Assis, uma cidade italiana, né? Uma pessoa que virou santo. Então, eu vou ler aqui para vocês, tá? São Francisco nasceu em Assis, uma pequena cidade da Itália, e sua grande qualidade, o amor a Deus, à natureza, aos animais, às plantas e a tudo que foi criado por Deus. São Francisco era conhecido como o santo que falava com os animais e que viveu amando e cuidando a natureza. Era um jovem alegre e apaixonado por festas e, por mais que se dedicasse ao comércio de telas com seu pai e vivesse com luxo e empregados, não era avarento e nem ambicioso. Tinha a qualidade de não negar um favor ou uma ajuda a uma pessoa sempre que pudesse fazer. Então, aqui, ó, eu coloquei aqui a oração de São Francisco, né? E aqui embaixo, aí vocês vão ter que completar. Como é que vocês vão completar isso aqui? Na folha de recorte, tem o complemento da oração. Mas eu também já coloquei aqui embaixo para vocês, ó. Tá vendo? Então, vocês vão completar ali, né? Ó. Onde houver ódio, que eu leve o quê? Qual o contrário do ódio? O amor, né? Então, aqui, onde houver ofensa, onde houver discórdia, onde houver dúvida, onde houver erro, onde houver desespero,
onde houver tréguas, onde houver tristeza. Então, tá ali embaixo para vocês recortarem e copiar, né? Ó mestre, fazer que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Essa oração é muito linda, né? E a gente precisa aprender. Lá na escola a gente tem o canto de São Francisco, né? Dado esse nome justamente pelo fato do São Francisco gostar das plantas, dos animais, né? Então, foi um homem muito bondoso com as pessoas, né? O pai tinha uma loja, e aí se alguém chegasse e pedisse alguma coisa e dissesse que não tinha dinheiro para comprar, ele dava mesmo assim. Então, assim, se a gente lê a história de São Francisco, é bem interessante. E aqui a gente vai fazer 3 frases, né, sobre São Francisco. Quando a gente vai fazer uma frase, gente, a gente precisa pensar o que você sabe sobre aquele assunto, ou aquela imagem, ou aquele objeto. E aí você pode fazer uma afirmação daquilo que você sabe, né? Então, por exemplo, o que eu sei do São Francisco? Eu sei que São Francisco era uma pessoa bondosa, né? A gente já não sabe disso. Então, eu sei, eu aprendi isso. Então, eu quero dizer isso do São Francisco. Então, eu faço, né? Ó, deixa eu botar maiúsculo. São Francisco era uma pessoa bondosa. Bom, agora aqui tem que prestar atenção, porque olha só, eu sei que ele era bondoso, eu estou em dúvida disso? Não, eu não estou em dúvida, eu sei que ele era bondoso. Então, se ele era bondoso, né, uma pessoa bondosa, e eu já sei disso, eu estou afirmando, eu tenho que colocar um ponto final na minha frase, né? Se eu não sei se eu estou em dúvida, será que ele era bondoso mesmo? Não sei. Aí eu posso perguntar para alguém, não posso? São Francisco era uma pessoa bondosa? Aí eu tenho que colocar um ponto de interrogação, né? Porque aí eu já não sei. Então, presta atenção, quando eu sei, ele era bondoso. São Francisco era uma pessoa bondosa. Ponto final, já sei que é. Encerrou. Sabe o que é o ponto final? Encerrou o assunto. Eu já sei que é, então pronto, acabou. Ponto final. Por isso que as pessoas. E ponto final, né? Agora, se eu tenho dúvida, eu não sei, eu quero saber. Então, aí eu mudo o jeito que eu vou falar, né? Ó, São Francisco era uma pessoa bondosa? E eu tenho que colocar um ponto de interrogação. Então, eu posso deixar esse ponto de interrogação aqui fazendo uma pergunta, né? Eu sei também de São Francisco que ele gostava dos animais, né? Então, eu posso escrever, ó, São Francisco gostava muito dos animais. Eu sei que ele gostava, e eu não tenho dúvida. Então, eu coloco um ponto final, ok? Se eu não sei, se eu quero saber, se eu tenho dúvida, eu faço uma pergunta. São Francisco gostava muito dos animais? Ponto de interrogação. Mas nessa minha frase aqui eu vou botar um ponto final, porque eu sei que ele gostava dos animais. Está escrito lá no texto, né? Então eu vou deixar essa minha frase com ponto final, né? E eu posso escrever também São Francisco nasceu na Itália. Eu sei que ele nasceu lá. Então, eu boto um ponto final, que eu não tenho discussão. Eu já sei que ele nasceu. Então, eu estou afirmando. Quando a gente afirma, né, é ponto final. Por exemplo, ó, a caneta é branca, eu tenho alguma dúvida? Não,
Eu estou afirmando, a caneta é branca. Ponto final, ok? Então, para a gente escrever frases, a gente precisa pensar o que a gente sabe sobre aquele objeto, sobre aquela pessoa, né? Sobre aquele assunto. Então, você tem que pensar assim, o que eu já sei sobre isso? E aí eu organizo as frases, né? De acordo com aquilo. Então, por exemplo, se aqui a roupa do São Francisco, que eu sei que essa roupa dele é marrom, né? Se tivesse marrom aqui, eu posso pintar a roupa dele de marrom e eu posso escrever, né? A roupa de São Francisco é marrom. Então, os pássaros. Então, vocês precisam pensar o que vocês sabem a respeito daquela imagem, daquele assunto, daquela pessoa, porque só assim vocês vão conseguir elaborar frases, ok? Então, aqui embaixo nós temos, né, o que vocês precisam recortar para montar a oração de São Francisco, tá bom? Leiam mais uma vez a oração quando estiver prontinha, uma oração muito bonita, vale a pena. Tá joia? Bom, então por hoje é só. Eu espero que vocês consigam organizar aí a vidinha de vocês, montando as atividades. Se tiver dúvida, é só me perguntar, tá bom? Pode colocar nos comentários que eu tiro as dúvidas de vocês, tá bom? Beijo e até mais. Tchau, tchau.